A paz do Senhor. Hoje nós temos um tema onde intitula-se o que os céus têm dito, né, sobre nós, sobre o nosso testemunho aqui nessa terra. E a passagem bíblica escolhida está em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, onde diz o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós sabemos que, como já foi lido, a carne milita contra o Espírito. E viver em Espírito é viver dando testemunho dos frutos do Espírito. E quando eu escolho viver em carne, eu escolho viver dando testemunho sobre as obras da carne, das quais nos condenam à morte espiritual. Nós precisamos nos preocuparmos, e eu falo como igreja, eu falo como servo, eu falo como filha de Deus, que fácil coisa não é. É difícil porque nós não somos 100% espírito, entende? O Senhor, Ele nos fez de carne, e Ele se fez carne para nos provar que é possível combater, né, as obras da carne vivendo em espírito. Mas fácil coisa não é. E nós precisamos dar bons testemunhos, primeiramente para os de dentro, né? Os de dentro, daqueles que estão no seio da nossa família. Como estamos nos tratando? Com amor? Como está a nossa mansidão? Como está o nosso domínio próprio? Como está a paz dentro do nosso lar e dentro da nossa família. O nosso testemunho, irmãos, ele é visto, e ele não é só visto pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que nos seguem. Ele é visto pelos céus, ele é testemunhado pelos céus. E o que os céus têm dito ao nosso respeito, né? É uma luta diária, é uma luta constante, porque há tribulações que vêm contra a nossa vida, que tentam tirar a nossa paz. E quando vem essas tribulações, eu aprendi uma vez que o fruto do Espírito, ele pode ser comparado como aquela fruta, a tangerina, a chamada mexerica, né? É
ele tem vários gominhos. Então, esses gominhos, ele é um fruto só do Espírito, e que ele tem vários gominhos, que é a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade. E quando vem algumas tribulações nas nossas vidas, muitas das vezes nós perdemos nosso domínio próprio, a nossa mansidão. Primeiramente, é roubada a nossa paz, né? O inimigo, ele se satisfaz quando ele vê que ele conseguiu, com um burburinho aqui, um burburinho ali, ou apenas uma seta, ou uma mensagem lida, ou uma palavra maldita que nós recebemos. Entendam, uma palavra maldita, que também se transforma em uma palavra maldita, uma palavra ruim, uma palavra que não possa ser atribuído a coisa boa, né? Então, quando o inimigo ele vê que ele arrancou a nossa paz, ele já vem de encontro a tirar a nossa mansidão para lidar com aquilo, a tirar o nosso domínio próprio, e a gente sai do nosso eixo. A gente entra em discussões, a gente entra em gritarias, a gente deixa a ira tomar conta do nosso coração. E isso não é um bom testemunho. E esse texto nos chama a atenção para que possamos lutar, né, com as armas que o Senhor deixou para nós, né? Que possamos nos vestir aí do capacete da salvação, da couraça da justiça, que nós possamos dia a dia, hora a hora, se necessário, lutar contra a nossa carne, né? Eu recebi uma notícia ruim, eu recebi uma notícia que acabou comigo, sabe? Roubou minha alegria, veio como um turbilhão. Difícil coisa é nesses momentos a gente render graças ao Senhor, bem dizer a Ele, dizer: Senhor, assim seja, né? Senhor, que seja feita a Tua vontade, me dá paz, sabe? Respirar fundo, contar até 3 e falar: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Né? Fácil é eu receber uma notícia e eu gritar, expor para fora, xingar, falar palavras que machucam outras pessoas, mas isso já aconteceu diversas vezes comigo. Eu entrando em discussões com pessoas, eu proferi palavras ruins, palavras mal colocadas, palavras malditas, e de primeiro momento, a gente machuca o outro que escuta, né? Mas eu lembro muito bem que quando baixa a poeira, sabe? A gente que recebeu o Espírito de salvação na nossa vida, que cremos que o Senhor é o único e suficiente Salvador da nossa alma, que morreu por nós, que viveu em carne, que viveu em espírito, Ele nos mostra e o Espírito Santo, de alguma forma, acende a nossa lâmpada, sabe? É como se fosse um pisca-alerta de um carro, chamando a atenção. E daí traz à memória aquelas palavras que foram proferidas, mas e começa a nos constranger. Por quê? Porque nós somos carne. Naquele momento a gente agiu carnalmente. Mas quando bate a consciência de viver também em espírito, isso nos constrange. Porque viver em espírito também diz que um gominho do espírito é viver em amor, né?
Então, o amor é fazer. Então, o que eu fiz desse amor quando eu magoei, quando eu feri, quando eu agi não de acordo com aquilo com que o Senhor tem me ensinado, né? E quando acende esse pisca-alerta, esse constrangimento ele nos vem e a gente se sente envergonhado. E aí também o inimigo trabalha, porque o inimigo ele é tão sujo, que ele vem com os manjares dele, com os pratos de delícias dele sobre as nossas vidas, oferecendo de tal modo para que a gente comece a enxergar alguma coisa boa naquilo. E quando a gente se delicia, quando a gente come desse prato, até aí tudo bem. Mas quando a gente come, a gente engole, a gente se satisfaz daquilo e satisfaz a nossa carne, aí ele vem com a segunda parte, que é como acusador. Olha lá, cadê o cristão? Cadê o filho de Deus? Cadê aquele que disse que herdaria o céu? Cadê aquele que disse que é testemunha viva do Espírito Santo aqui na terra? Que é instrumento do Senhor? Ah, pecou. Ah, comeu. Ah, aceitou. Então, o inimigo, ele nos oferece os manjares, mas ele vem como um acusador, porque aquilo que ele tem para fazer aqui é matar, roubar e destruir, né? Ele não tem poder, né? Ele tem sugestões, ele tem estratégias contra as nossas vidas. Mas até que ponto nós, como cristãos, como escolhidos do Pai, como abraçadores do Espírito, como casa, né? Onde a gente diz com a boca cheia, o Espírito Santo de Deus habita em mim, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito está dentro de mim. Então, que os céus e as pessoas ao nosso redor venham dar testemunhos bons aos nossos respeitos, né? Eu me preocupo muito com isso, eu já pequei muito, eu já fui muito humilhada nessa segunda fase que eu falei do inimigo, né? Aceitar o manjar e depois ele vem com a acusação. Então eu já fui muito humilhada pelo inimigo após aceitar satisfazer a minha carne. E é destruidor, é devastador. A gente se sente um nada, a gente se sente um lixo. Mas o Senhor, com sua misericórdia que dura para sempre, que se renova a cada manhã, ela nos dá a oportunidade de nos arrependermos, né, dos nossos pecados, nós confessarmos o pecado e diante do Pai nós sermos perdoados. Então, que nós possamos dar testemunho benéfico, nós possamos ser testemunhas vivas, testemunhas tangíveis, testemunhas de pronúncia do Evangelho do Senhor genuíno e verdadeiro aqui nesta terra, né? Primeiramente para os de dentro, como eu já falei, e que para os de fora eles consigam ver na nossa carne, no nosso dia a dia, né, a obra do Senhor feita, né? Para que nós possamos viver dos frutos do Espírito que nos traz vida e que nos garante um lugar no céu, né? Digo que não somos salvos por obras, tá? Nós somos salvos pela graça do Senhor. Mas as nossas obras, elas dizem muito sobre nós. E elas são escolhas que nós fazemos. E dependente das escolhas que a gente faz, a gente alimenta a nossa carne e o nosso espírito. E digo e repito, quem vive do Espírito
se satisfaz dos frutos do Espírito, e quem vive da carne se satisfaz das obras da carne. Quem vive do Espírito colhe frutos para a vida eterna, e quem vive da carne colhe frutos para apenas o final, que é a morte, e é a morte espiritual. Então, eu deixo para vocês essa palavra, primeiramente para mim. Me preocupo e continuo me preocupando até a vinda de Cristo. Qual tem sido o meu testemunho aqui nessa terra? O que os céus têm dito sobre mim, sobre a minha vida? O que as pessoas têm visto através do meu testemunho de vida, através das minhas palavras, através das minhas ações, né? Então, que nós possamos crescer uma ruguinha aí de preocupação sempre, porque se eu não tiver esse tipo de preocupação, eu vou achar que eu já sou santo, né? Se eu achar que tá tudo bem, sempre tá tudo bem, eu não tenho problema, não. A palavra do Senhor diz exatamente que a carne, ela milita contra o espírito. Então, eu não vou viver aqui nesta terra enquanto eu estiver aqui 100% em espírito. Eu vou militar em espírito contra a carne. É diferente. Então, que suba aí uma ruguinha de preocupação dia a dia, para que você possa militar em espírito contra a carne, e que nós possamos dar bons testemunhos, né, através das nossas vidas, das nossas ações, das nossas obras, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, né, porque existe uma ponte grande daquilo que eu falo para aquilo que eu faço. Então, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, que nós possamos colher frutos de Espírito, frutos que dão vida, e que possamos alimentar aí o fruto do Espírito Santo, para que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa paz, a nossa esperança, a nossa benignidade, a nossa bondade, a nossa mansidão, o nosso domínio próprio, a nossa fidelidade. Amém? E em nome de Jesus, que você seja impactado por essa palavra, que essa palavra venha trazer algo de novo na sua vida, que ela venha trazer aí o pisca-alerta na sua mente. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra e seja vivificado assim como eu fui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Militem contra a carne, através do Espírito que habita em vós, porque vou militar daqui. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.